Bom, nesse vídeo nós vamos ver o processo completo de importação de um modelo 3D para o Steel4Web. Temos aqui uma obra modelada, onde nós temos um modelo 3D completo. E nós vamos criar cliente, obra e etapa no Steel4Web e realizar a importação desse modelo para dentro da aplicação. Primeiramente aqui eu vou logar novamente. Existe um controle rígido com relação à segurança no Steel4Web. E agora eu vou para a parte de cadastro, onde eu vou preencher um cadastro básico de cliente, obra e etapa. Bom, preenchemos aqui com os dados do cliente e agora da obra, e no momento que eu der o gravar, percebe-se que o processo é muito simples. Ele me encaminha aqui para a divisão de etapas da obra. Nós podemos dividir a obra em várias etapas. O conceito de etapa do Steel4Web é muito simples, aonde uma obra pode ser dividida em etapas, levando em consideração eixos ou pavimentos, no caso de uma obra vertical, ou simplesmente prédios. Para esse caso, a fim de simplificar, vamos considerar uma etapa única. Pronto, cadastros realizados com sucesso. Agora vamos voltar ao software AutoCAD para gerar os arquivos necessários à importação no Steel4Web. Nesse caso, temos um modelo 3D completo, onde podemos fazer uma importação única para o Steel4Web, levando em conta geometria e os dados gerais da estrutura. Para resolver um problema comum durante o projeto da estrutura metálica, onde alguns itens têm que ir sendo adiantados para a produção, como chumbadores e por vezes pilares ou estruturas principais, o Steel4Web tem um recurso que permite a flexibilização das liberações, ou seja, você pode fazer mais de uma importação da estrutura para o Steel4Web e esse soma depois as importações, agregando o modelo 3D da primeira importação com o da segunda, com o da terceira e assim por diante. Ou seja, você pode fazer uma ou mais importações no Steel4Web. Nesse nosso exemplo, vamos fazer duas importações. A primeira levando em conta essa estrutura, que chamaremos de estrutura principal, e depois a segunda estrutura que chamaremos de estrutura secundária. Bom, temos aqui os arquivos gerados para a primeira importação, vamos fazer a segunda então. Bastante útil, pois ele compara o conteúdo da lista do arquivo TXT e também do arquivo IFC, garantindo assim uma importação perfeita para o Steel4Web.
Bom, com os arquivos gerados e validados, basta importar onde você seleciona a obra e a etapa, seleciona qual é o software gerador do modelo 3D, seleciona o arquivo de lista e o arquivo IFC. Já vou fazer a segunda importação da estrutura secundária. Aqui eu acabei clicando sem querer e ele me reportou um erro aqui que nenhum arquivo estava selecionado para importação. Bom, ok, temos aqui a mensagem aqui de importação realizada com sucesso. Agora podemos já, desde a primeira importação, podemos visualizar os modelos e os dados do mesmo no visualizador 3D. Então vou me logar aqui o usuário e senha, e ao tentar acessar a obra, ele não está me abrindo aqui com esse usuário logado. Vamos ver por quê. Um recurso muito importante para a administração de obras e usuários é permitir que seja atribuída obra a determinados usuários e a outros não. Então aqui no caso aqui eu estou dizendo que para esse usuário aqui ele tem a permissão de visualizar os dados da obra demo, ou atribuir obra. E aí basta logar novamente e os dados estarão à disposição. Selecionando a obra e etapa, o Steel4Web vai fazer a importação do modelo 3D, carregando as liberações realizadas pela engenharia. O modelo apresenta esse formato. Tá? É possível manipulações como se estivesse em um software de CAD do tipo Zoom, Rotate e Pan. A cor assumida no modelo tão logo seja feita a importação, nesse caso é um amarelo claro que representa o PCP, ou seja, foi feita já a importação pela engenharia e os dados estão no PCP para serem tratados antes de enviar para a produção. Todas as entidades metálicas são clicáveis e ao selecionar o conjunto, você terá aqui uma série de informações fundamentais a respeito do mesmo, como marca, quantidade na obra e etapa, lote de fabricação, status atual na linha de produção, posição da peça clicada, peso do conjunto, superfície de pintura, tipo de tratamento, medidas do conjunto, projeto de fabricação e caso a peça já tenha sido carregada ou esteja presente em um romaneio de carga, o número identificador do romaneio e da nota fiscal, o nome da transportadora, motorista responsável e 2 números de contato do motorista, assim como previsão de entrega. Não bastasse isso, na parte esquerda do Steel4Web nós temos filtros pré-concebidos aí com as principais informações para pesquisas no modelo. Por exemplo, o primeiro filtro é o de marca, onde todas as marcas estão listadas e você pode selecionar a marca e o Steel4Web vai encontrar o conjunto correspondente para você. Também estão na sequência projetos, importações. Você pode selecionar o que foi feito na primeira importação e nas demais. Tipos de tratamento, tipos de perfis, onde você tem absolutamente todos os perfis que foram utilizados pela engenharia nessa etapa. Espessuras de chapas, tipos de materiais, peso dos conjuntos ordenando do maior para o menor, quantidade de peças soldadas, tipologias dos perfis, agrupando os perfis por similaridade dependente das medidas dos mesmos, lotes de fabricação, estágios de produção, projetista, romaneio e carga prevista. Possui também relatório,
a respeito do item abordado. Por exemplo, aqui para perfis, tem um relatório completo das chapas e espessuras de chapas. Esses relatórios eles podem ser exportados para o formato de Excel. E também, para a maioria dos itens, possui gráfico, representando os dados ali abordados. Ou seja, você tem no seu navegador web a informação completa a respeito do modelo 3D desenvolvido na engenharia à sua disposição para tirar dúvidas na produção, no planejamento e ou na própria montagem. Bom, nós acabamos de ver aqui os recursos aqui do visualizador 3D. Tá? Podemos ainda ligar e desligar elementos não metálicos. E podemos também maximizar aqui a capacidade da tela, retirando momentaneamente os demais comandos. Vamos voltar agora à aplicação principal. Na sequência, após a importação de dados e geometria feita pela engenharia, temos a ferramenta aqui do gestor de lotes. Após selecionar a obra e as etapas, carregando, o gestor vai lhe formar o total da importação feita para a obra, separando em abas com todos os conjuntos que estão disponíveis para fazer lotes de produção, uma aba para os conjuntos que estão nos lotes já criados ou em produção, as peças importadas pela engenharia, peças em lotes e também peças em produção. Eu vou voltar aqui para a aba conjuntos. Vou carregar aqui novamente. E aí ele me lista todos os itens presentes na importação feita. Para exemplificação, eu vou procurar fazer um lote das chapas. Então eu digito um valor de texto aqui para ele procurar na coluna toda. Né? Digitei chapa, aqui ele já selecionou todas as chapas possíveis como tipologia e vou criar um lote. O ato de criar o lote, ele determina por quais estágios de fabricação esse tipo de estrutura irá passar e qual é a data prevista para a conclusão nos estágios em que ela irá passar sucessivamente. No caso aqui, vou escrever aqui uma identificação. E agora eu venho identificando por quais lotes ela irá cruzar. Então, no caso, ela vai passar ela vai ter uma data prevista de liberação para o PCP, ela tem uma data prevista de conclusão na preparação, depois ela vai passar pela pintura, pela expedição e finalmente montagem e a entrega final. Dou salvar aqui, o lote está criado com as chapas selecionadas. Agora eu vou fazer um lote que passe por todos os setores. Vou procurar aqui, por exemplo, aqui nós temos alguns perfis soldados. Vou colocar aqui PS e ele vai me filtrar todos os perfis soldados existentes. Então vou criar um lote novo, colocando aqui soldados, identificando que é um lote de PS. Aí eu vou colocar aqui as datas e os setores nos quais esse lote aqui deverá passar. Então vamos colocar aqui uma previsão aqui para o PCP, depois uma data para preparação, para gabarito, solda, pintura, expedição, montagem e entrega final. Ok, concluo o lote. E tenho outras tantas estruturas aqui
nas quais devem ser feitos lotes parciais ou totais. Então vou aqui na aba lotes. Agora ele vai me carregar aqui os conjuntos com os lotes que eu criei. Então no caso tem 2 lotes, que é chapa piso e soldados. Vou selecionar todos e vou enviar para a produção. O ato de enviar para a produção significa que os projetos estão descendo a fábrica e sendo entregues aos responsáveis pelos setores. O visualizador 3D atua de forma integrada e aqui já se percebe que ele mudou a cor de alguns elementos, exatamente os quais pertencentes aos lotes criados. Nesse caso, como o lote saiu do PCP e vai já para a próxima etapa de produção, de fabricação, então ele já entende aqui que a próxima etapa é a preparação, porque assim foi preenchido lá no lote, e para esses elementos ele já troca a cor. Caso nós precisamos de uma identificação dos lotes, podemos vir aqui no pré-filtro lotes, e aqui nós temos os lotes criados. Então eu vou clicar aqui em perfil soldados, ele me mostra, ou chapas de piso, ele me mostra aqui a identificação. Caso eu precise de peso ou alguma outra informação rápida, basta clicar aqui no relatório que ele vai nos mostrar. Criado então os lotes de fabricação, o processo seguinte, ou a etapa seguinte, seria apontar a produção dos mesmos nos estágios no decorrer da produção. Então vamos clicar aqui em módulo, apontador. E aqui nós temos os 2 lotes criados e também os conjuntos correspondentes a cada lote. Percebe-se que aqui, para a chapa de piso, como não foi selecionado o estágio gabarito e solda, então esse está desmarcado aqui para a tarefa. Os demais aqui estão disponíveis aqui. Então o apontamento ele é muito simples, né? Você vai selecionar uma data de apontamento, você pega o item no qual você quer fazer o apontamento e você arrasta informando a quantidade. Então estou apontando aqui que alguns itens estão prontos na preparação e estão disponíveis para solda. Aqui, como esse lote não prevê a passagem pelo gabarito e solda, então eu não vou conseguir colar, né? Ele vai acabar retornando. Então na realidade aqui os conjuntos eles saem da preparação e vão direto, nesse caso aqui, para a pintura. Então eu vou fazer passar alguns conjuntos. Certo? Agora eu vou mudar a data de apontamento e vou mover também esses conjuntos como se estivessem prontos no gabarito e estão indo aqui para a solda ou para os estágios subsequentes. Então o apontamento é de fato muito simples, né? Como toda a base de dados é atualizada em tempo real, o fato de você estar manipulando os dados aqui já repercute no modelo 3D. O modelo 3D atualiza os dados em até 30 segundos, então já vai se percebendo que alguns conjuntos estão trocando de cor à medida que o apontamento lá indica a mudança de estágio de produção. À medida que isso vai acontecendo, temos aqui a ferramenta Gerenciamento de Produção, que também lê a base de dados e vai nos dando algumas informações, do tipo: o lote chapa de piso está na preparação, possui 2.677 quilos. O lote chapa xadrez possui 2.929 quilos e falta fazer ainda na preparação 2.235. O lote perfil soldados
possui um peso total de 26 toneladas e falta fazer ainda 15 toneladas na preparação. Outros tipos de dados também são disponibilizados, como totais em um determinado período. Então aqui ele te dá os totais por estágios em um determinado período. As médias de produção diária também podem ser pesquisadas em um determinado período. Então aqui percebe-se que a solda nesse período aqui não tem valores lançados. E aqui podemos fazer também, em configurações calendário, colocar aqui os dias em que irá se trabalhar ou não. Então, por exemplo, seleciona-se um determinado período e se adiciona algum feriado ou se marca aqui sábados para se considerar como dia trabalhado ou não. Isso influencia diretamente no cálculo das médias de produção. Aqui temos também o gráfico Gantt com os lotes lançados. Então, essas aqui são as datas previstas para os lotes criados aqui no gestor de lotes. No momento que você clica aqui nesse botão, ele já vem lhe mostrando aqui o avanço do realizado, onde nos dois casos o lote se iniciou antes do valor do tempo, do prazo previsto. Então já temos aqui o andamento aqui também para o realizado. Então trata-se de uma ferramenta completa, né, que ela leva em conta, ela vai atualizando e levando em conta os dados aí para a gestão da fabricação e montagem. Levando à frente aí temos o módulo de romaneio, aonde nós podemos criar romaneios de carga. Vou selecionar, por exemplo, a obra. Vou colocar um código aqui para o romaneio, uma nota fiscal associada, uma data de saída para o romaneio e uma previsão de chegada. Vou colocar aqui uma transportadora, motorista, 2 fones de contato do motorista, tipo de caminhão e o comprimento do caminhão. Aqui ele me pede a confirmação dos dados. Pronto, temos um romaneio criado. O próximo passo será adicionar conjuntos a esse romaneio para fechar a carga. Então, no caso aqui, ele está me listando que eu teria para essa obra e etapa somente essa marca aqui da chapa xadrez. Então, isso será por quê? Provavelmente somente esse item está no estágio expedição lá no apontador. Então vou voltar aqui para o módulo apontador. E aí se percebe que somente esse item está lá no módulo apontador. Então eu vou mover algumas coisas para frente. Sempre que se faz o apontamento aqui, o gerenciador já vai calculando as médias de produção diária realizadas. Pronto, agora temos vários itens aqui na expedição. Então, como é que se dá o controle disso? Nós temos esses vários itens na expedição, eles vão aparecer aqui no modelo 3D. Né? Então, em seguida, aqui o modelo vai estar atualizando e demonstrando a cor dos itens como azul, aqui como itens presentes aqui no estágio de expedição. Pronto, ó, trocou a cor. Deixa eu desmarcar aqui, ó, onde os itens ficaram azul, na cor azul. E também aqui para o romaneio, eu vou carregar aqui. Pronto, e agora tem uma série de itens presentes na expedição que podem ser adicionados. Então aqui no caso, o operador, o usuário aqui da expedição, ele vai verificar
quais são os itens que ele quer adicionar ao romaneio, quais são os itens que foram carregados, vai informar a quantidade desses itens e adicionar ao romaneio. Perfeito, agora vamos ver aqui os conjuntos do romaneio. Esse é um romaneio que tem 11.404 kg, vamos fechar o romaneio. E aí, automaticamente, essas informações elas já estarão disponíveis também no modelo 3D, onde as peças receberão a informação do motorista, romaneio, transportadora, e também o fone de contato e previsão de entrega no visualizador 3D, tornando-se uma informação bastante útil, especialmente para o pessoal da obra. O sistema Steel4Web conta ainda com um gerador de relatórios e também com um módulo de planejamento, onde o cronograma previsto das obras pode ser lançado, e aí o sistema gera um gráfico Gantt e gráficos para projeto, fabricação, expedição e montagem, para ver picos e excessos previstos para a produção.